Você investiu em renda fixa em 2020 e ainda está um pouco assustado, preocupado com a declaração de imposto de renda? Fica tranquilo que até o final desse vídeo você vai saber se você é obrigado a declarar, o que você precisa declarar e como fazer a declaração de renda fixa aí no Tesouro Direto na prática dentro do programa da Receita Federal. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e para a gente começar eu quero saber se essa é a sua primeira declaração de imposto de renda. Se for, comenta aqui embaixo IRPF 2021, que eu quero muito saber quem já declarou, quem está fazendo a primeira declaração para entender um pouquinho melhor o público aqui do canal, beleza? Obrigado! E bom, para a gente começar, nada melhor do que esclarecer uma dúvida muito comum que eu recebo demais lá no meu Instagram e também aqui nos comentários do YouTube de outros vídeos, que é: eu investi em renda fixa, mas não enquadro em nenhum outro critério da Receita, eu sou obrigado a declarar, quem que precisa declarar os investimentos? Então vamos por partes. A Receita tem um manual que fala quem que é obrigado a declarar, quais são os critérios que definem quem precisa e quem não precisa declarar o imposto de renda. E os investimentos de renda fixa, eles não se enquadram em nenhum desses critérios, ou seja, se você não está enquadrado em nenhum critério da Receita Federal, mas fez investimentos de renda fixa, você não precisa declarar o seu imposto de renda. Mas se você se enquadra em qualquer um daqueles critérios de obrigatoriedade da Receita Federal e fez investimentos de renda fixa, você vai precisar declarar tudo do seu patrimônio, todos os seus bens e direitos, inclusive os seus investimentos de renda fixa no Tesouro Direto também. Então, o fato de ter investido em alguma coisa de renda fixa não te torna alguém elegível a fazer a declaração de imposto de renda. Esse não é um critério de obrigatoriedade, mas se algum dos outros critérios você se enquadra, aí sim você vai precisar declarar todos os seus investimentos, inclusive os de renda fixa. Pegou? Ou seja, se você não tem a renda mínima obrigatória, não tem um patrimônio de 300 mil reais, não investiu, não fez movimentações na Bolsa de Valores e nenhum daqueles outros critérios, você não precisa se preocupar com isso, você pode até mesmo sair desse vídeo aqui. Mas caso você tenha cumprido qualquer um daqueles critérios de renda mínima, fez operações na Bolsa de Valores, independente se vendeu ou não, e tem um patrimônio acima de 300 mil reais, contando casa, carro, enfim, todos os seus bens, aí sim fica comigo até o final que a gente vai entender na prática o que você precisa declarar da renda fixa e também como fazer isso na prática pelo programa da Receita. E bom, a próxima pergunta é: o que a gente precisa declarar depois que a gente fez o investimento de renda fixa, né? E são só basicamente duas informações. A gente precisa declarar o nosso valor de aquisição daqueles investimentos, ou seja, o tanto que você investiu, e se você fez algum resgate, precisa declarar os seus rendimentos recebidos até então. E sobre essa questão de rendimentos recebidos, vale lembrar que a gente tem dois tipos de investimento de renda fixa: aqueles que são tributáveis, ou seja, a gente precisa pagar o imposto de renda na hora do resgate, e aqueles que são isentos de imposto de renda, que você não precisa pagar o imposto de renda na hora do resgate. Só que não precisar pagar é diferente de não precisar declarar. A gente sabe que declaração e pagamento são coisas opostas. O pagamento do imposto de renda acontece ali no momento do resgate, a própria corretora ou o próprio banco já faz essa retenção do imposto de renda ali na fonte para entregar para a Receita Federal. E a declaração de imposto de renda é só você informar para a Receita o que você recebeu e o que você tinha investido em 31 de dezembro de 2020 em renda fixa, no Tesouro Direto, enfim, em qualquer um investimento. Agora que a gente sabe que o pagamento ele já foi realizado, já foi retido na fonte, que agora a gente só precisa informar para a Receita os nossos rendimentos e o nosso valor investido, fica tudo mais fácil, porque a gente vai pegar simplesmente um documento que vai falar para a gente exatamente o que a gente precisa declarar. Então agora o que você tem que fazer é entrar no site do seu banco ou da corretora e pegar o informe de rendimentos de 2020 e 2021. Então você vai lá e nesse informe de rendimentos vai estar falando tudo que você precisa declarar sobre renda fixa e também sobre o Tesouro Direto. E agora, com esse documento em mãos, nós vamos ver na prática, dentro do programa da Receita Federal, como que a gente vai fazer essa declaração. E aí a gente vai ter que se separar por três grandes grupos. Primeiro, a gente vai declarar na aba de bens e direitos o nosso valor investido, que vai estar lá exatamente especificado nesse informe de rendimentos. A gente vai ter que declarar também os nossos rendimentos tributáveis, ou seja, aqueles investimentos que têm o recolhimento do imposto de renda na hora do resgate, e também os nossos rendimentos isentos, caso você tenha algum investimento que não tenha que pagar imposto de renda, como por exemplo LCI, LCA e por aí vai. Vamos começar então pelos investimentos de renda fixa e no Tesouro Direto, aquele valor que a gente investiu nesses investimentos. Para isso, nós vamos abrir o programa da Receita Federal, nós vamos procurar aqui a aba de bens e direitos aqui no canto esquerdo. Depois que a gente clicar aqui, basta a gente clicar aqui em novo
para abrir uma nova tela que vai ser mais ou menos desse jeito aqui. No código, nós vamos procurar aqui código 45, que é a aplicação de renda fixa, CDB, RDB e outros. Bem ou direito pertencente ao titular, localização Brasil, se você tiver feito um investimento em renda fixa aqui no Brasil, o CNPJ da fonte pagadora, que é o banco ou corretora que você investiu, vai estar especificado isso lá no informe de rendimentos, e na discriminação você pode colocar algo como aplicação em renda fixa no banco, coloquei aqui HS, mas a agência e conta, a sua agência e conta também. Coloca de acordo com o informe de rendimentos e coloca a sua citação em 2019 e a sua citação em 2020, exatamente aquele valor que está falando lá no informe de rendimentos. Depois disso tudo, é só clicar aqui em OK e já foi realizado esse informe. E aqui a gente vê justamente a grande maravilha da renda fixa. A gente não precisa fazer cálculo nenhum, não precisa ter trabalho nenhum, porque tudo vai estar especificado ali no informe de rendimentos e é só a gente passar do informe de rendimentos para o programa da Receita Federal sem mistério nenhum. E agora que a gente entendeu como fazer a declaração dos nossos investimentos em renda fixa e no Tesouro Direto, o Tesouro Direto vai ser a mesma coisa, só que ao invés de colocar aplicação em renda fixa, você coloca aplicação no Tesouro Direto. Enfim, agora nós vamos ver como declarar os nossos rendimentos isentos, daqueles investimentos como, por exemplo, LCI, LCA, que você não precisa fazer o pagamento na hora que você solicita o resgate. Para isso, nós vamos abrir o programa da Receita Federal novamente e vamos procurar aqui a nossa aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Quando a gente abrir essa tela, basta a gente clicar aqui em novo, que vai abrir mais uma vez essa tela aqui. Nós vamos digitar o código 26, que significa outros, colocar o tipo de beneficiário, nesse caso é o titular, o CPF do beneficiário já vai aparecer aqui também, esse não é o meu CPF, obviamente, coloquei algum falso aqui só por questões de segurança, coloco o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, como por exemplo Itaú Unibanco S.A. e descrição do investimento. A gente coloca rendimentos isentos em renda fixa no Itaú, LCI. Ou então você pode colocar isso em qualquer outro banco, qualquer outra corretora. Banco Inter, Nubank, XP, BTG, enfim. No final você coloca aqui o valor dos rendimentos isentos e depois é só clicar aqui em OK e já foi feita essa declaração também dos nossos rendimentos isentos. E depois só fica faltando então a gente fazer a declaração dos nossos rendimentos tributáveis, aquele que a gente tem a cobrança do imposto ali retido na fonte na hora do resgate. Para isso nós vamos abrir o programa da Receita Federal aqui, entra aqui na aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, cria um novo que nós vamos abrir uma tela como essa aqui. Procura o código 6, que é rendimento de aplicações financeiras, preenche os dados dos titulares e coloca aqui CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor que você recebeu de rendimentos ao longo do ano também dessa fonte pagadora e clica aqui em OK e está tudo pronto. Você já fez também a declaração dos investimentos tributáveis, né? E aí o que você vai fazer é exatamente a mesma coisa para todos os seus investimentos tributáveis, todos os seus investimentos isentos em qualquer banco ou qualquer corretora. Vai pegar todos os seus informes de rendimentos e vai fazer um por um para cada aplicação de renda fixa que você tenha, sem mistério. É só pegar o valor que está ali e fazer a declaração. Pega o valor e faz a declaração, não precisa preocupar com nada além disso. E aí, realmente, fazer a declaração dos investimentos de renda fixa é muito mais fácil do que, por exemplo, de renda variável, das ações, fundos imobiliários, enfim. E aí, se você tiver alguma dúvida sobre como fazer a declaração das ações, fundos imobiliários, vou deixar um link aqui na descrição para você conferir lá também algumas dicas, beleza? No mais, se esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar o like aqui embaixo e assistir algum desses dois vídeos que está aparecendo aí na tela para você, porque com certeza você vai gostar também, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.